A sociedade ultimamente tem mudado muito. Por exemplo, dos anos 2000 a 2023 foram apenas 23 anos, mas vocês conseguem notar muitas diferenças. Agora me diga, e se voltarmos a muito tempo atrás, há quase 300 anos, o que será que mudou da sociedade de 1800 para a sociedade de 2023? Bom, é isso que vamos saber no vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal. O meu nome é Vitor Gabriel, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Se você caiu de paraquedas, se inscreve já, compartilha o vídeo e vamos comigo. A sociedade de 1800 era uma sociedade muito precária. Por exemplo, existia falta de estrutura, saneamento, coisas que até hoje é difícil encontrar em grande parte de cidades pequenas do Brasil. Imagine mais de 300 anos atrás. Por exemplo, maior parte da população brasileira nessa etapa da era brasileira vivia em zonas rurais. Como assim, Vitor? Plantações, colhendo o que o próprio planta para vender em mercados próximos, sabe? Aí eles começavam a fazer assim para conseguir tirar uma renda, que não era lá muita coisa, né? Como eu estava dizendo, a sociedade brasileira estava começando ainda. Por exemplo, as cidades estavam começando a existir. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo eram cidades ainda, digamos que pequenas, por exemplo, considerando a população que vivia em zonas rurais. Bom, hoje são cidades totalmente diferentes, populosas até demais, tanto que tem partes do Brasil que não tem quase nenhuma pessoa, né? Bom, esse tempo a população estava começando a migrar para as zonas urbanas, as cidades. Mas as cidades ainda estavam começando a ter ruas, estruturamento, era tudo uma bagunça. Por isso algumas pessoas, em vez de pegar e irem para as cidades, ficavam exatamente onde estavam, né? Não importa, aqui é mais tranquilo enquanto lá é uma bagunça. Fazia mais sentido mesmo. O fato interessante é que nesse ano, em 1800, a população mundial atingiu seu primeiro bilhão. Mais de 300 anos depois, a população mundial é 8 bilhões. Estima-se que entre 2050 a população já vai chegar a seu primeiro 10 bilhões de pessoas no mundo. Imagine, vai ter espaço para tanta pessoa? Também foi no século de 1808 que a população começou a receber a família real portuguesa que veio de Portugal, de Lisboa para cá. Nesse ano, a população começava a ver os reis governantes da sua colônia pela primeira vez em território brasileiro. Tanto que nesse tempo o rei e o imperador começaram a modificar a população no Rio de Janeiro. Por exemplo, eles começaram a botar coisas diferentes já para parecer que o Rio de Janeiro era igual a Lisboa. Porque desde sempre a Europa sempre foi muito mais avançada do que a América. Então eles começaram a modificar, botando estruturas cá, estrutura aqui, para deixar a vida deles tão confortável, tanto para eles quanto para a população. Claro, esse dinheiro ninguém sabe de onde saiu, né? Bom, falamos demais sobre 1800. Vamos partir para mais 100 anos de futuro, né? Futuro. Vamos para 1900. 1900. Um ano em que a modernização começou na população mundial. Por exemplo, foi em 1900 que começamos a ter novas tecnologias. Temos grandes cientistas como Albert Einstein a produzir grandes novidades para o mundo tecnológico. Por exemplo, Albert Einstein inventou muitas coisas e o mais importante deles foi a fibra. Foi um bocado de coisa aí que também teve uma regeneração química que você sabia que se Albert Einstein não tivesse descobrido metade das coisas que ele descobriu, a tela do celular, de computador, de televisão que temos hoje em dia nunca teria existido. Imagine você sem celular, sem televisão, sem computador. Agradeço a Albert Einstein, a mente que Deus deu. Voltando para o tema do vídeo, que é sobre as eras, em 1900 ainda existia escravidão no Brasil. Sim, mesmo há quase menos de 100 anos atrás, ainda existia escravidão e muita. Né? Mesmo depois da lei que acabava com a escravidão no Brasil, mesmo assim ainda continuava, porque muitas pessoas não queriam vender seus escravos, mas tinham que vender. Aí me diga, se os escravos não eram mais escravos, e a sociedade não aceitava eles, como é que eles iam conseguir empregos de verdade para pagar as dívidas, comprar comida? Imagina aqueles escravos que já tinham famílias. O que aconteceu? Eu acho que foi um erro muito grave do governo brasileiro naquele tempo. E você, o que acha desse erro? Ou não foi um erro, foi algum obstáculo, alguma coisa. Comenta aqui nos comentários, tá?
Também foi no século XX que aconteceram as duas principais guerras do mundo. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, que foi a mais impactante até hoje entre as guerras, e foi de 1935 a 1945. Isso mesmo, essa guerra durou muitos anos, 10 anos, enquanto a outra durou menos da metade, 4 anos só, e foi muito mais destruidora. Apesar de que guerra destrói muitas coisas, além de somente prédios. Temos isso nas guerras atuais entre Ucrânia e Rússia, e principalmente entre Hamas e Israel. Neste tempo, o Brasil era economicamente o país mais forte em produzir e exportar ouro e café. Nós sabemos que o Brasil é um grande exportador de café e ouro. Já está na nossa natureza todo dia de manhã e todo dia de noite. Tomamos aquele cafezinho com cuscuz, um ovo, uma carne. Nós sempre sabemos que o mundo do Brasil sempre foi mais o café. Hoje em dia, o Brasil não exporta tanto mais café ou ouro. Por exemplo, o Brasil hoje é o maior exportador de soja no mundo. Soja, quem diria? O Brasil é o maior exportador de soja. Coisa que a gente não usa muito nos alimentos enzimáticos, não é mesmo? Bom, o Brasil e suas tendências diferentes. Como eu havia falado, também foi nesse ano, nesse século de 1900, no século de 1900, que começou a tecnologia de automóveis e aviação. Sim, foi nesse tempo que os carros foram começando a se inventar. Foram começando a ser inventados, os aviões também. Foi uma coisa, nossa, um boom que mudou muito o mundo hoje. O mundo naquele tempo e muito mais o mundo que hoje, que mais de 100 anos na frente é um mundo totalmente diferente com os veículos e automóveis, né? Tanto que já estão produzindo até carros voadores. Agora vamos deixar 1900 e ir para o último século do vídeo, que é o século 2000, o século mais diferente e o século que vivemos. Os anos 2000 foram um boom no mundo, apesar de ser a virada do ano e a virada do século e ainda mais a virada do milésimo. Esse tempo de 2000 já faz 23 anos. É um longo tempo? É, mas não é tanto, né, gente? Comparado às décadas que falamos anteriormente, é ainda, digamos que, bem recente, né? Bom, eu fui nascido em 2008, então não é tão recente assim pra mim, mas para muitas pessoas é. Bom, os anos 2000 foram marcados por fortes tendências como desenhos infantis, bandas, celulares. Foi um avanço danado da tecnologia. Vocês verem, né, que a tecnologia nos anos de 1900 foi avançando muito. Imagine em 2000, que foi a época dos celulares, um bocado de coisa. Como os celulares flips, né, que era muito famoso naquele tempo, era a tecnologia da época. Bom, hoje em dia, se falamos alguma coisa sobre os anos 2000, nós já vamos estar dizendo, o povo já vai dizer, nossa, lá desse tempo, você está muito ultrapassado. Hoje nós vivemos no futuro, né? Bom, pessoas dos séculos 19, 20 e 21 já dizem que vivem no futuro. Bom, será que mesmo ainda tem tantos séculos para vir? Não sabemos, né? Pois o fim do mundo pode estar correndo. Sempre dizem isso. Bom, é isso que eu tenho para falar aqui. O que vocês acharam sobre a mudança dos séculos de lá para cá? Mudou muita coisa? Na minha opinião, mudou muita coisa mesmo, muitas coisas, mas não tanto, sabe? Eu acho que podia ter avançado muito mais se tivéssemos tomado decisões muito mais precisas. Por exemplo, sem guerras como a primeira e a segunda, eu acho que a humanidade estaria muito mais avançada por lado de ajudar as pessoas, como combater a fome e a miséria que sempre teve no planeta desde os séculos iniciais e até hoje tem, nem muito. Bom, é isso que eu acho, né? Em vez de termos uma tecnologia mais avançadas a favor de guerras, por que não mudamos para a favor do que sempre esteve ao nosso lado e extinguir ele de per nós? A fome e a miséria. O que vocês acham da minha opinião? Comente aqui e dê a sua opinião também. Compartilhe meu vídeo. Um forte abraço. Até quarta que vem. Valeu!